bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Fernando Sinelli, CEO da Apex Partners. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Fernando, obrigado por você ter aceitado o convite. Você é CEO da Apex Partners, que é uma empresa capixaba fundada em 2013. É uma empresa que nasceu sem ter vergonha, sem ter problema de se assumir capitalista, defensora do liberalismo econômico, como normalmente acontece no Brasil. Pelo contrário, a liberdade econômica, o liberalismo econômico faz parte do DNA da Apex. Eu queria começar essa conversa, então, te perguntando por quê, né? Como é que isso acontece, né? Por que vocês não têm vergonha de serem defensores da liberdade de mercado? Bom, Bruno, basicamente, né, primeiro definindo um pouco mais a nossa empresa, a gente é uma casa de investimentos e soluções financeiras, né, que atua aí no mercado de capitais capital. O que a gente percebeu, Bruno, mais ou menos em 2012, 2013, principalmente em 2013, era um momento em que o Brasil estava passando por diversas manifestações, né, e que estava tendo, enfim, demanda da sociedade em relação ao governo nulo-petista, aí, um governo que teve uma atuação muito forte na economia, né, com, enfim, N iniciativas de intervenção. Mais especificamente, depois nós tivemos o governo Dilma, que durante esse período de 2013, né, adotou medidas um pouco mais extremas, intervencionistas, como baixar a taxa de juros de uma forma, vamos dizer assim, artificial, a intervenção no setor elétrico, a intervenção no setor de gasolina, né, no setor de petróleo, mas especificamente controlando os preços da gasolina, tentando controlar a inflação. E você começou a ter também uma convulsão social insatisfeita com o modelo existente. E aí, a empresa, né, eu e os sócios que fundaram a empresa, nós vamos a tentar refletir como que a gente poderia buscar atuar na sociedade com o intuito de trazer novas práticas que de fato pudessem agregar valor para a sociedade. E aí a gente percebeu que a melhor forma, a partir da nossa base de valores, das nossas capacidades, nós percebemos que a melhor forma de a gente contribuir para a sociedade não seria se envolvendo diretamente nas manifestações ou na política e por aí vai. E sim, fundando uma empresa que pudesse resolver um problema que a gente identificava na sociedade. Veja bem, quando a gente analisa, por exemplo, o Brasil, uma sociedade culturalmente mais intervencionista, né? Na Latinoamérica, né? Na América Latina em geral, a gente observa isso. Com sociedades mais abertas e maduras e prósperas, como as economias anglo-saxônicas germânicas, a gente percebe que um dos fatores preponderantes para o desenvolvimento e prosperidade das sociedades eram instituições do mercado de capitais sólidas. Essas instituições não só ajudam a melhorar a alocação de capital na sociedade, o que ajuda a construir prosperidade, como elas também, por meio do próprio mercado de capitais, ajudam a fazer um check and balance mais forte, por exemplo, com as outras instituições de sociedade existentes, judiciário, legislativo, executivo e por aí vai, né? Uma coisa é muito casada com a outra. E aí, percebendo que no Brasil o mercado de capitais é completamente concentrado, né, monopolizado, tanto nos bancos tradicionais quanto nas outras instituições, muito concentrado principalmente em São Paulo, a gente percebeu que a gente poderia buscar construir uma instituição em que nós buscássemos desenvolver o mercado de capitais num primeiro momento no Espírito Santo. E esse é o propósito da nossa empresa. E para conseguir entregar esse propósito, a gente estabeleceu alguns objetivos mais desdobrados, no quais nós buscamos cumprir de tempo em tempo. Então, ano a ano, a gente vai estabelecendo alguns objetivos, no qual a gente tem como missão virar um banco de investimentos. Tudo que baseia o nosso trabalho, né, é pautado em um conjunto de valores que nós acreditamos, no quais nós buscamos trazer e externalizar e transmitir esses valores para todos os sócios e colaboradores da empresa. E são valores que são pautados fortemente na filosofia liberal, né? Então, nós entendemos, por exemplo,
o nosso valor de cidadania, por exemplo, a gente toma decisões pautadas na ética e pensando na sociedade. Mas por que a gente pensa na sociedade? Né? De certa forma, é até a gente usa um pouco do objetivo da Ayn Rand. Né? A gente pensa na sociedade não porque é um altruísmo, mas e sim porque, por exemplo, numa sociedade mais ética e que as regras do jogo valem, ou seja, que prevalece a economia de mercado e a propriedade privada, você tem mais segurança jurídica para poder realizar trocas. Segurança jurídica, o capital possa sair de A e ir para o projeto B e tem a segurança de que ele vai ter todos os direitos respeitados, enfim, nessa transação. Então, um pouco esse funcionamento da nossa empresa, né? Se quiser, eu posso deixar um pouco mais na prática como a gente transmite isso dentro da organização. Então explica, por favor, como é que na prática vocês utilizam, né, essas ideias da liberdade, esse DNA liberal para trabalhar no segmento onde vocês atuam. O primeiro passo que a gente tem, nós desenvolvemos um ciclo básico de leitura aqui na empresa, no qual nós buscamos implementar debates dentro dos trainees que entram aqui na empresa, mas também dentro dos sócios mais sêniores. Então, por exemplo, um dos livros que nós discutimos aqui na empresa é o Liberalismo, do Ronald Stewart Jr. O outro livro que a gente faz parte desse ciclo básico é o As 6 Lições, do Mises. E um outro livro que já ajuda a entender esse contexto mais amplo do mercado de capitais e sociedades mais liberais, o mercado de capitais é mais próspero, é A Ascensão do Dinheiro, do Niall Ferguson, um historiador de finanças de Harvard. E aí, ao conduzir esses debates, isso começa a imputar dentro da cognição e da base de valores dos colaboradores da empresa um raciocínio prático de como a gente atua no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente entende que o mercado de capitais ele é pautado por meio de trocas voluntárias, economia de mercado e propriedade privada, nós, por exemplo, somos muito receosos de se envolver em projetos no qual a gente vê que a exposição ao risco do governo é muito alta. Ou que tem alguma coisa que nós não concordamos, por exemplo, filosoficamente, na forma como foi concebida. Então, isso faz com que, por exemplo, nós buscamos realizar projetos que até pouco tempo atrás a sociedade só conseguia conceber viável com algum dinheiro subsidiado de governo ou alguma regulação ou algum benefício específico concedido pelo governo. A gente já começou a perceber que não. Se a iniciativa privada se organizar da forma adequada, buscando ter os melhores produtos, os melhores serviços, as melhores práticas, o capital privado, o trabalho da sociedade civil organizada privada, o trabalho do indivíduo é o suficiente para conseguir transpor qualquer obstáculo que possa vir do Estado e do governo. E aí a gente já conseguiu fazer isso, em alguns casos práticos. Entendi. Você pode me dar um exemplo de coisas, por exemplo, que vocês não concordam e por isso não topariam fazer, ou eventualmente até que não aceitaram fazer já, Fernando? Coisas práticas, por exemplo, quando às vezes no trabalho de soluções financeiras, por exemplo, você acaba entrando dentro de uma empresa e analisando estrutura de capital, e aí às vezes quando tem algum recurso ali que de alguma forma direta ou indireta está ligado a alguma instituição de governo, você percebe que para poder conseguir transpor, né, as dificuldades existentes ou para renegociar alguma dívida, alguma linha de crédito que foi vinda de alguma instituição governamental ou de capital misto, você percebe uma diferença clara, por exemplo, na forma como você tem que conduzir o trabalho, né, para não dizer em outras palavras, né, que você tem que se envolver com atos ilícitos. E isso é algo que todas as vezes que a gente chegou próximo dessa situação, a gente, por valores que nós acreditamos de ética, de cidadania, enfim, de acreditar que você pode até ter um benefício no curto prazo, mas no longo prazo você está estragando o mercado, nós não nos envolvemos. Um outro caso prático é, por exemplo, o que a gente vive hoje na construção civil, que é um setor que, historicamente, no Brasil, a oferta de crédito dele está ligada a uma poupança arbitrária, que é o FGTS, né? E que, de certa forma, com o estímulo ao consumo artificial que aconteceu, principalmente aí no período do Lula, o mercado imobiliário teve um boom que não foi realista, com a necessidade real de
consumo de imóveis na sociedade brasileira, e que ao mesmo tempo que a gente teve um boom muito grande, depois quando a estourou ali em torno de 2013, 2014 no mercado imobiliário, o mercado imobiliário teve uma queda muito alta. E aí, para combater isso, nós desenvolvemos uma forma de trabalho na qual nós conseguimos buscar o capital privado, ou seja, a poupança privada de investidores, para buscar somente os melhores projetos, aqueles projetos que, de fato, a despeito de estímulo de crédito ao consumo ter acabado, eles continuam em pé, ou seja, são aqueles melhores projetos, né? Então, essas são duas formas práticas aí, por exemplo, de a gente ilustrar como que os valores e a filosofia liberal ajudam a gente a pautar nossas decisões. Considerando que vocês são uma exceção no mercado, de uma forma geral, pela postura, Fernando, por que você acha que há tantos empresários que ou são anticapitalistas pela própria forma como atuam no mercado, né? E por outra parte, uma parcela dos empresários que parecem ter vergonha de integrarem uma economia de mercado? Por que você acha que isso acontece? Ô Bruno, eu acho que assim, eu tenho uma visão mais positivista sobre esse assunto, né? Em que sentido? Eu acho que a gente tem que entender a história, porque é fundamental entender o contexto histórico mundial e nacional para poder saber da onde que a gente veio para estar aqui hoje. Mas o que eu observo é que culturalmente o Brasil usou o Estado de forma que nós tivéssemos um muito forte do empresariado com uma economia, vamos dizer assim, cartorial, de concessão de monopólios, de concessão de segmento, construção de entrada, no qual o rent-seeking prevalece, né? Então, a perseguição a partir do lobby é uma coisa que faz mais parte do empresariado do que a perseguição obsessiva de ser mais eficiente, com melhores serviços e produtos. Só que isso é algo que veio acontecendo nas gerações anteriores, né? Eu não acho que a gente só é exceção, porque eu vejo que mesmo no mercado de capitais, as empresas novas que têm surgido percebendo que a realidade é um problema. Então, eu acho que num contexto geracional, né, as gerações mais antigas, de fato, é difícil mudar, e elas cresceram e tiveram, na concepção que elas têm de sucesso dentro desse modelo, só que esse é um modelo esgotado e fracassado, e a gente, né, estuda liberdade e observa os modelos de verdadeiro sucesso, né, em que a sociedade como um todo prospera de uma forma mais dinâmica, né, esse modelo não vai funcionar. E eu acho que a geração atual, né, a geração que atingiu a idade madura, principalmente dos anos 2000 para cá, é uma geração que já teve mais acesso a conteúdo, a informação, que viajou mais e que consegue perceber que, de fato, esse modelo vigente no Brasil é fracassado e que agora está buscando construir uma nova forma de fazer mais pautada na, vamos dizer assim, vontade do indivíduo de realizar, de que o indivíduo que tem uma vontade indomável de fazer alguma coisa, ninguém consegue parar ele, nem mesmo um governo e um Estado intervencionista, né? Então, acho que isso é algo que vai mudar daqui para frente, entendeu, Bruno? Eu que estou, talvez, aí numa geração que tenho colegas empresários que empreenderam aí também nessa mesma fase de vida, eu percebo que hoje a maioria dentro desse meio empresarial, vamos dizer assim, entre os 20 e 35 anos de idade, principalmente, buscar empreender a partir do mérito, da entrega de um melhor serviço, da entrega de um melhor produto, de se não para poder conseguir um benefício, e sim para que diminuem as amarras burocráticas e a atuação do Estado dentro da economia. Então, eu imagino que daqui para frente a gente possa se tornar, vamos dizer assim, o mainstream do ponto de vista de atuação do governo dentro do Estado e da atuação do empresariado dentro da sociedade civil. Bom, de qualquer forma, esse grupo que você mencionou ainda é minoria em termos absolutos no Brasil, né? Se a gente considerar todos os segmentos econômicos, né? Mas mesmo dentro desse grupo, Fernando, são pouquíssimos aqueles que têm coragem de defender a liberdade econômica de forma pública, né? E até a não intervenção do governo na economia. Por que isso acontece? Porque esse temor ainda de falar
abertamente sobre esse tipo de tema? Eu acho que é uma questão de maturidade filosófica, né? Porque a forma como você aborda esse assunto faz toda a diferença, né? Se você aborda um assunto que não é convencional, está fora do mainstream, está fora do status quo tradicional, se você não conseguir colocá-lo de uma forma clara, ou seja, nem sempre, às vezes, você, por exemplo, eu vou partir para a argumentação sobre esse determinado assunto, buscando dar uma resposta direta e clara, como se tivesse a verdade absoluta. E sim, às vezes, a melhor forma de fazer isso é você confrontando com os fatos e dados e fazendo perguntas. Coisas do tipo, bom, gente, se, por exemplo, um mercado regulado, ele, por exemplo, como um mercado que eu considero um caso muito explícito de ineficiência no Brasil, que é o de aonde o Correios atua. A pergunta que a gente faz é, em qual lugar do mundo você tem entregas tão ineficientes, custosas e fretes que afetam toda uma cadeia da economia, tem uma estatal atuando, quando na verdade você poderia no máximo ter uma agência reguladora e um mercado livre para qualquer empresário, qualquer empreendedor que quisesse atuar com ideias melhores para fazer entregas, fretes e por aí vai. Então acho que às vezes, como isso é algo pouco debatido no mainstream, pouco discutido, e que em alguns segmentos da sociedade isso não é discutido de forma alguma, né? A pessoa que ainda não tem a maturidade filosófica, ela se sente nada, porque ela não se sente capaz de conseguir partir para uma argumentação de uma forma democrática e racional sobre um assunto que é objetivo, né? Pô, se você faz uma pergunta, você prefere algo mais eficiente ou menos eficiente? Acho que todas as pessoas sérias e éticas vão falar, eu prefiro as coisas mais eficientes. Então, você prefere mais eficiente? Vamos analisar um setor específico que tem uma estatal atuando e vamos tentar ver se essa estatal de fato entrega resultado e vamos comparar com um caso prático que deu certo e um caso prático que não deu certo e vamos ver os resultados objetivos que, enfim, o caso que deu certo tem para nos ensinar. E aí, normalmente, o que a gente percebe é que, em caso geral, menos atuação do Estado de forma direta é benéfico para a sociedade. Né? Não tem por que o Estado produzir nada. Né? Ele pode regular, mas ele tem poucas frentes de atuação que realmente fazem sentido ele estar atuando. E mesmo quando ele atua, tem muita coisa que a gente pode debater para se atuar de uma forma mais eficiente. Né? Então, assim, eu acho que a resposta para isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. Né? Empresários que acreditam que a liberdade é a melhor forma de uma sociedade se organizar, né? Buscar apoiar think tanks que discutem e debatem esse tipo de ideia, seja com recursos financeiros, seja com o próprio tempo para poder ajudar a organizar esses think tanks. Quando tiver numa situação que você pode influenciar uma opinião ou uma forma de atuação, seja na sua própria geração ou seja nas gerações mais antigas, que às vezes você já tem uma capacidade de influenciar, vai para o debate, conversa. Né? Por exemplo, é muito normal um empresariado brasileiro pedir barreira alfandegária, barreira de entrada de algum tipo, de alguma forma. Conversa com ele, por exemplo, faz um raciocínio lógico. Você quer uma barreira alfandegária para não vir de São Paulo para o Espírito Santo, por exemplo, produto? Beleza. Você vai ser beneficiado com essa barreira alfandegária de uma forma direta. Mas será que de forma indireta você não é mais prejudicado que beneficiado? Por exemplo, para fazer uma barreira alfandegária, você vai ter que usar dinheiro do cidadão, que são os impostos, para construir uma barreira física. Essa barreira física vai custar dinheiro. Depois, você vai ter que contratar gente para poder trabalhar nessa barreira. Depois, você vai ter que contratar gente para ficar na receita, para poder fiscalizar aquilo que está sendo fiscalizado nessa barreira. Você gera um círculo vicioso que gera um benefício direto para a economia. Por exemplo, você até conseguiu o benefício direto, só que essa ineficiência toda que foi gerada, ela é suprida por meio do aumento de impostos. E aí você perde competitividade quando você aumenta os impostos, por exemplo. E aí quando isso vira algo sistêmico, nós como um todo perdemos competitividade, porque não existe almoço grátis. Então sempre que você constrói uma atribuição, essa atribuição, ela vem junto com uma responsabilidade, e essa responsabilidade vem junto com um custo. Então esse tipo de maturidade do debate que a gente tem que trabalhar. Tem uma coisa, quando você fala em maturidade, já se parte do pressuposto que a pessoa teve acesso à informação. E, em termos gerais, o que a gente observa nesse meio empresarial é que mesmo a informação mais básica a respeito desses assuntos,
essa informação é ignorada. Por quaisquer razões, seja pelo ensino ou pelo próprio debate que se estabelece na imprensa, né? Onde os principais analistas de economia e quem escreve e os jornais, de uma forma ou outra, sempre defende a intervenção do governo em alguma medida. Então, o dado da realidade, quer dizer, a informação que chega é que a intervenção governamental, seja qualquer que seja o grau, ela é positiva em alguma dimensão. Isso faz com que o raciocínio dos próprios empresários seja um raciocínio meio torto. Você citou um exemplo que é muito interessante, que é o seguinte: o empresário, a reação imediata é sempre por pedir uma barreira contra um concorrente estrangeiro ou doméstico, né? Não passa em nenhum momento pela cabeça desse empresário que derrubar a barreira que atrapalha ele de ser competitivo em relação ao seu concorrente é uma saída muito mais adequada e benéfica do ponto de vista de mercado do que você construir uma barreira. E você citou as consequências dessa barreira, né? Essa coisa do raciocínio é que me causa imensa confusão, porque os empresários estão sempre pensando em formas de pressionar o governo para criar algum tipo de obstáculo aos seus concorrentes, do que pressionar o governo para derrubar os obstáculos que fazem com que aquele segmento econômico ou uma empresa específica não tenha capacidade de competir frente ao seu concorrente, né? Perfeito. É a vitória de Pirro, né? Você ganha alguma coisa, mas que te prejudica de alguma forma, né? Eu acho que essa mudança de paradigma é cultural, né? E eu acho que a mudança cultural, ela parte pelos valores, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de 9 valores. Então, você chega para uma discussão e pergunta: você concorda com propriedade privada? Concordo. Então, o que é propriedade privada, né? É o respeito inalienável aos seus bens e direitos. E como é que você define isso dentro de um Estado de Direito, no qual a qualquer momento o governo pode te intervir em algum direito, por exemplo? Que é quando você está inserido em um contexto, um segmento de mercado, e o governo fala para você, de repente, tem IOF no seu produto, tem IOF na sua transação financeira, tem ICMS que era de 2 para 4 no seu produto e que criou um imposto novo. Ele está interferindo no seu direito de uma certa forma, né? Outro ponto que também está vinculado à propriedade privada é a economia de mercado, né? Você prevalecer as trocas voluntárias. Então, essas mesmas medidas que eu ilustrei, elas prejudicam a economia de mercado. E trocas voluntárias normalmente têm um resultado melhor do que quando você não tem uma troca voluntária. Um outro valor que eu acho muito pertinente pontuar, né? Que é, por exemplo, o respeito à ordem e ao progresso. Tanto a ordem que mesmo que eu esteja inserido numa sociedade que em algumas ou várias frentes eu discordo de alguma forma, eu tenho que respeitar a ordem vigente e eu não posso transgredir antes de buscar o progresso, que é ir para o debate e o enfrentamento dentro das vias corretas, para que a mudança daquilo que eu necessário dentro da ordem aconteça, né? Porque tem muito disso, né? Às vezes eu acho que empresário que às vezes que não tem aí uma formação, a base filosófica mais forte, ele justifica a transgressão da ordem porque ele acredita que por isso errado ele vai ter que investir o tempo dele buscando o progresso dentro das democracias. A ética é algo inegociável, né? A gente, no Brasil, aí viu os efeitos nefastos de você transgredir a ética, né? Você, durante um período de tempo, você pode ter feito fortuna, mas os efeitos nocivos que você gera na sociedade voltam para você de alguma forma, né? Então, assim, quando você parte para essas discussões e tenta colocar ela em um contexto da sociedade, você percebe que as decisões elas começam a ficar mais simples de ser tomadas, né? Criar uma estatal respeita a economia de mercado, por exemplo? Não, ela desrespeita. Se desrespeita um valor que você acredita, que é a economia de mercado, então é algo que não faz sentido fazer, mesmo que por alguma impressão você tenha a percepção de que aquilo ali vai melhorar a eficiência de alguma forma, entendeu? O que normalmente é um engano, né? Um outro valor, justiça. Você tem que respeitar as normas vigentes e respeitar a justiça. Uma sociedade sem justiça é uma sociedade anárquica. E se você não respeitar, se você não tiver um sistema de justiça que seja transparente, com poucas regras e não um emaranhado de regras que você não consegue nem estar em compliance dessas regras, de tanta regra que tem, como é que você consegue efetivar a justiça de fato, né? É tanta regra para você seguir que você acaba não seguindo nenhuma, né?
Teve o caso agora de São Paulo, né, da Secretaria de Gestão de São Paulo, que uma das medidas da gestão foi revogar uma quantidade de portarias que eram sobrepostas e por aí vai, o que fazia com que, como é que você, se você não tem a regra clara, como é que você faz a justiça funcionar de uma regra clara, por exemplo, entendeu? Por aí vai. Bom, Fernando, para encerrar, como é que essa postura da Apex ela foi recebida pelo mercado, especialmente por aquelas pessoas que vocês contrataram para serem funcionários ou aqueles profissionais que se incorporaram ao quadro de associados? Nós buscamos externalizar de forma muito clara os valores que nós praticamos e acreditamos aqui no dia a dia. E o propósito da nossa organização, que é desenvolver a indústria de serviços financeiros e mercado de capitais do Espírito Santo. Então, de certa forma, isso não é algo homogêneo, né? Você tem uma heterogeneidade dentro da formação e valores. O que isso para a gente acaba sendo algo positivo, que acaba sendo uma pressão dentro dos nossos quadros, né? Então, quando a gente busca no mercado, por exemplo, trazer as pessoas que estejam alinhadas com nossos valores e com a nossa cultura, de certa forma, esse alinhamento filosófico é algo muito importante, né? Se você tem alguém que tem uma cabeça muito intervencionista ou que acha que o Estado é o responsável por tudo, isso carrega, de certa forma, um viés que afeta a própria forma de atuar da pessoa, né? Porque, em tese, é uma pessoa que tem menos propensão para acreditar que o indivíduo ele é protagonista e que ele pode resolver os problemas com a própria vontade dele de resolvê-los, né? Então isso acaba encaixando até na nossa capacidade de analisar perfil. Não que a gente não escute e busque analisar todas as pessoas, mas isso acaba sendo uma forma de fato de a gente conseguir selecionar pessoas que a gente acredita que vão estar dentro do nosso propósito, que vão conseguir ter um alinhamento maior no trabalho aqui no dia a dia. Nós já tivemos uma barreira maior dentro do mercado, né, de ter uma postura mais firme e se declarar mais fortemente como uma empresa que acredita em valores muito sólidos e que são pautados na filosofia liberal, tá? Mas hoje em dia, depois de quase 5 anos de trabalho, o que a gente tem visto como percepção do mercado, e aí também talvez aí por uma sorte para a gente, mas que não talvez uma sorte para a sociedade em geral, isso casou com um momento em que um governo extremamente intervencionista mostrou para a sociedade como um todo que esse modelo é completamente fracassado. Então, aquele discurso que a gente tinha de não se envolver com negócios que estejam envolvidos diretamente com o governo, ou que, se estiver, que tenha uma regra muito clara, uma segurança jurídica extremamente transparente, que não tenha nada escuso, coisas que a gente, às vezes, falava no começo da nossa trajetória, que as pessoas, às vezes, tinham a percepção de que então você não vai ter mercado para trabalhar, ou você não vai conseguir crescer com essa filosofia, acabou que a própria incompetência, né, desse governo que passou aí por quase 13 anos aí por 13 anos aí no Brasil, por incompetência eles provaram que a nossa tese estava correta. Fernando Cinelli, muitíssimo obrigado pela entrevista. Tá bom, Bruno, muito obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.